Bem-vindos a mais um programa Cozinho com Marcelo Lemos. Em minha cozinha estou recebendo o Jerry, ou Chefe Jerry. Bom, o Jerry é meu amigo, nós somos parceiros de uma associação italiana que se chama FIC, Federação Italiana de Cozinheiros, né? Isso. Vamos trazer para o português, né? Perfeito. E nós tentamos, né, Jerry, falar sobre a cozinha italiana autêntica, né? Mas hoje a gente vai falar da receita da avó Marlene. Mas antes disso, Jerry, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na cozinha. Como começou a despertar esse interesse pela cozinha? Então, É bastante história e bastante conteúdo, vamos lá. eu comecei muito novo, assim, lá pelos 12 anos de idade mais ou menos, quando meus pais começaram no interior, no sudoeste do Paraná, numa churrascaria, num restaurante. A gente começou e aonde eu comecei já na linha profissional. Já de pequeno, já tinha todos os ensinamentos básicos da cozinha, Marcelo. Já tinha as obrigações diárias. Já, desde de 7 anos, 9 anos. Então, mas ali eu comecei profissionalmente já a aprender, né? E disso se passou muitos anos. Depois, já indo para os 17 anos, já vim a Curitiba. Daí trabalhei em vários restaurantes, churrascarias, freelance, a vida inteira, né? E com o passar dos anos, daí eu senti, como eu sabia cozinhar de uma maneira, daí comecei a estudar, fazer cursos, se profissionalizar mais, né? E com o passar dos anos, que eu creio onde deu um up para minha carreira, foi aonde eu fui para a Europa, né? Sim. Residindo nas Ilhas Canárias, na Espanha. Eu ia falar sobre isso. Como é viver nas Ilhas Canárias? Porque a gente imagina, né? A ilha, uma ilha pequena, não tem muita coisa para fazer, mas lá é uma ilha turística, né? As Ilhas Canárias, elas pertencem à Espanha, Sim. mas ela como chamam, um paraíso de turismo, né? Vem Sim. gente do mundo inteiro e as ilhas, assim, hotéis mais renomados que você possa pensar, chefes mais renomados passam por lá, né? E você foi para lá? Eu fui para lá e comecei a trabalhar e conheci vários, trabalhei com chefes bem renomados, assim, a ponto de serem fui subchefe de um chefe que chegou a ser o número 1 no mundo, né? Por 3 anos e 7 meses trabalhei com esse chefe e assim, tranquilo. Você ficou quantos anos na Espanha, já? Deu um total de 7 anos e 9 meses. 7 anos. Bom, o Jerry estava me contando que ele passou por várias cozinhas, fez vários cursos e um dos chefes que ele trabalhou tinha muito interesse pela gastronomia brasileira. E olha, a gente não imagina isso, mas os chefes internacionais, eles têm muito interesse pela cozinha brasileira, porque a gente tem muitos insumos aqui, né, uma abundância, e a gente está falando aqui com o Paraná. O Paraná é um grande celeiro, Jerry. É um grande produtor de proteína, um grande produtor de grãos, e a gente quer incentivar o pessoal a produzir, a cozinhar em família usando os seus produtos, né, do quintal, da casa, né? E essa receita, ela não é diferente, né? Ela tem aqui o frango, ela tem a abóbora. Agora você já pode falar qual é a receita que a gente vai fazer, que o pessoal aí tá curioso. Então, essa é uma receita, como o Marcelo falou, a gente conhece os tópicos de uma cozinha profissional também. Mas essa é uma receita muito afetiva de família. Perfeito. Desde pequeno. Eu sou descendente de italianos, né? Sim. Por parte da minha mãe, né? Você me falou isso aí. Da parte da minha mãe. Então tem uma cozinha com bases de massas e molhos e toda essa linha. O que acontece? A gente entende muito que no Brasil os italianos que vieram
eles vieram com uma forma de uma cozinha, mas tiveram que adaptar aqui porque Perfeito. o trigo era outro, a farinha era outra, A abóbora era outra, e eles foram adaptando, e a gente conhece muito como cozinha ítalo-brasileira. Exato. Que tem a italiana e a ítalo-brasileira, que seria uma junção das duas, né? Então, assim que nós temos o chamado tortelli. Tortelli, né? Não é tortelli, é tortelli. Bom, vamos falar pro paranaense que não conhece essa receita, né? Como ela é na sua concepção, né? Como ela fica ali no prato. É um pastel, né? Uma massa recheada, feita com 2 tipos de farinha, né? Aqui uma de grano duro, né? Que é aquela farinha chamada sêmola, e uma farinha branca. O Gerry, né, claro que ele aprendeu isso com o profissionalismo dele, a usar a gema de ovo. Mas podemos fazer, né, Gerry, também com o ovo inteiro, né? Ovo inteiro. Mas se você tem abundância de ovo aí no seu quintal, temos aí criação de galinha, tem bastante ovo, pode usar só a gema de ovo, que a massa vai ficar bem amarelinha, vai ficar uma massa lisa, muito bonita e muito fácil de trabalhar. De preferência o ovo caipira, né? O ovo caipira. E a massa fica muito melhor e consistente. Quando eu li a sua receita, estava escrito lá, ovo caipira. Perfeito. Bom, e essa receita, ela é recheada então com abóbora. O Gerry estava falando, né, que os italianos, os seus descendentes, tiveram que adaptar. Porque na origem desse prato, normalmente a abóbora é assada, né, Gerry? Assada. Ela é assada lentamente no fogo, ela vai perdendo a sua umidade, vai ficando só a massa ali, que depois você raspa ali com uma colher e vai fazer o recheio. E a gente vai explicar como vai fazer o recheio. A família do Gerry tem uma outra forma de fazer, que é cozinhando, né, Gerry? Cozinhando, isso. Você tempera ela como? O cabotiá, ele é cortado, ele é cozido, daí secado toda essa água, sim, e daí a gente faz uma espécie de purê com ele, achando a consistência, vai a noz moscada, e para achar ele ficar firme mesmo, nós vamos com a farinha de rosca, sim, e vamos deixar ele de uma maneira adocicada, que o europeu gosta desse contraste, e quem é descendente gosta dessa mistura, o doce com o salgado, né? Sim. Então fica dentro a massa, mas é uma massa bem adocicada com essa picância da noz moscada, né? E o molho? E o molho. O molho também é fantástico, que é a razão dessa receita, né? A gente estava conversando antes, né, Jair? E o paranaense que está nos assistindo nesse momento, ele pode estar se perguntando, eu estou vendo aí peito de frango, tá? Que é a carne mais fácil de trabalhar. Naturalmente, tem bastante carne, tem bastante proteína aqui. Mas nós estávamos conversando antes de iniciar, e você falou, cara, o mais gostoso é quando é feito com frango inteiro ou só com pedaços com osso, né? Com osso, que dá um sabor maior, né? E é a razão lá do interior e da família e tal, né? Mas, porém, esse aqui, desde que ele seja num molho bem, ele fica muito mais fácil, mais presencial, mais familiar, onde a criança, todo mundo come ele tranquilo, se for a carne ali sem o osso, e tem sido assim muito bem aprovado. Bom, já faz anos que vocês fazem em família, então você disse que a sua mãe estava te visitando semana passada? Não, no início do ano, né? No início do ano? Perfeito. E vocês colocaram ela lá para fazer a receita, então significa que essa receita é muito bem quista aí pela família, né? Até da avó, né? Os netos, né? Bom, e você também comentou que o seu filho estava assistindo o programa e recomendou, pai, você conhece o Marcelo? Vai lá gravar então a receita da avó. O tortelli da avó. O tortelli da avó. Bom, aqui estamos. Qual é o nome do seu filho? É o Natan. Ô, Natan, muito obrigado aí pela dica. Quem ganha sou eu, que vou aprender uma receita da sua avó. E quem ganha é o paranaense que não sabe
como fazer o torteio, vai aprender hoje a fazer o torteio e a gente fica muito feliz. Um grande beijo para você que indicou aqui, ó, o meu amigo Gé, e nós vamos fazer hoje uma receita incrível aqui, né, Gé? Perfeito. Vamos lá, Com então. certeza. Gé, vamos começar a massa, então? Vamos? Bom, vamos lá. Só lembrando o pessoal em casa, nós temos aqui 300 gramas de semolina, tá? Que é essa farinha de grano duro, essa mais amarelinha. E nós temos aqui 300 gramas de farinha branca, tá? Não precisa ser farinha importada, vamos usar a farinha que a gente tem aqui. Inclusive no Paraná temos farinhas ótimas. Aqui nós já fizemos o trabalho pesado de separar a clara da gema. Nós temos só a gema aqui, são 400 gramas, né, Gê? Temos 400 gramas de gema. 400 gramas. Lembrando que você, em casa, quando vai fazer massa, pode ser que a massa fique um pouco mais mole ou um pouco mais dura. Se ficar um pouquinho mais dura e você gosta dela um pouquinho mais mole, é só pôr mais gema, né, Jair? Se você gosta dela um pouquinho mais durinha, tá aqui a farinha do lado aqui já para você jogar um pouquinho ali e deixar ela um pouquinho mais durinha. Bora? Bora lá, então vamos. Aí. Nós pegamos aqui, é muito simples, né? Vamos sempre começar fazer um furinho aqui, como chama, um vulcãozinho, né? Um vulcãozinho. Um vulcão aberto. E vamos pondo a gema aqui. Já podemos pôr toda ela aqui, sem problema nenhum. Sim. Já vamos com toda ela aqui, bem certinho aqui, para a gente já começar a mexer ela junto com os trigos aqui, né? Enquanto você mistura, eu vou raspar com esse aqui, ó, que inclusive o nome no Brasil é pão duro, né? Sim. É pão duro que é para raspar tudo, ó. Aqui nós já vamos... Ó, se você quiser puxar aqui para mim, por favor. Com certeza. Vamos lá. E quando é pesada, ela aparece toda, né? Olha lá. Pode puxar. Então, limpamos o nosso pão duro. Isso. Olha aqui. Você vai olhando aqui, a princípio parece que... Não vamos precisar acrescentar nada. Não vamos. A princípio parece, né? Mas só vamos saber disso depois que a massa for para a mesa. Aí vem uma... A gente vai sovando ela, né? Sim. Até ela pegar... uma consistência, né? Agora vamos colocar direto com a mão mesmo. Agora vamos com a mão aqui para ela já começar a ganhar o formato dela aqui. Ó. Maravilha. Hoje aí nas Ilhas Canárias se consumia muita massa. Qual é o prato principal deles lá? Naturalmente deve ser peixes, né? Paella. Tortilha. Mas a massa não tem. Todo lugar tem massa. Toda. Mas eu vejo assim, regionalmente se consumia mais a tortilha, mas nos restaurantes a massa ganha. Sabe, eu tenho uma opinião com relação ao turista, né? Porque eu muitas vezes me sinto turista em alguma cidade que eu estou visitando, eu me sinto um turista lá. A gente sempre procura comer o prato típico daquela região. Vamos dizer lá que o pessoal do interior do Paraná venha visitar Curitiba. Qual é o prato que eu vou provar em Curitiba? Agora, a carne de onça, que virou patrimônio, né, imaterial e cultural da cidade de Curitiba e também do Paraná. Então a carne de onça, todo turista que vem para Curitiba quer provar a carne de onça. Isso no primeiro dia, no segundo dia, depois eu já quero ir para minha zona de conforto. Eu quero comer aquilo que me faz bem e que me faz lembrar os pratos de casa. E a massa é um deles, né? A Curitiba tem muitos lugares para comer massa. Massa é tradicional. Eu acho que vai precisar um pouquinho mais de gema, hein, Jé? Isso que eu ia falar agora para você. Vamos pegar mais, então. Vamos lá.
Ô, Gerry, você estava me falando que quando a massa chega nesse ponto aqui, você já começa a trabalhar ela na mesa, né? Que é como se fosse uma sova, né? Agora ela vai... Ela já uniu, né? Já absorveu parte da gema. Lembrando que a gente pôs um pouquinho de água aqui, né? Para deixar um pouquinho mais macia. Outra curiosidade que você me passou é a questão do sal, né? Ainda nós temos algumas famílias que costumam colocar um pouquinho de sal na massa também, né? Não tem problema. Uma pitada assim não tem problema. Mas como ela é uma massa de trigo e o sabor dela, ela pode ser na água. Pode ser com água. Pode ser, um pouquinho na água, não tem problema. Então, se você quiser colocar, e pode outra, ficar à vontade. o molho, se você pega a massa natural, o molho, como ela vai absorver o molho, não tem problema até de fazer a massa sem sal. Ah, tá. Daí colocamos o sal na água. Porque ela vai absorver o molho depois e daí salzinho, né? ela pega o gosto. Aí, agora vamos para a mesa? Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, vamos aproveitar os pouquinhos aqui, já vamos aproveitar aqui também, aqui, né? Ó, já vamos aproveitar aqui. Gerry, a massa já está na consistência que a gente precisa, né? Ficou muito bonito, uma cor bem intensa. E agora a gente vai colocar no saquinho para ela descansar. Essa ficou bem firme mesmo. Daí facilita depois na hora do processo de nós abrir ela, né? Ó, então aqui colocamos no saquinho, leva para a geladeira 15 a 20 minutos. Perfeito. Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar o recheio. Isso. Gerry, tá linda essa abóbora, hein? Essa aqui mais conhecida como a cabotiá, né? Cabotiá. Cabotiá. Mas olha que muito linda. fácil de encontrar ela em todo que é supermercado, muito sacolão. E é um produto barato. Né? Quintal do vizinho, será que a gente consegue? No interior nós conseguimos. No quintal do vizinho. Bom, a abóbora tá linda. A gente vai agora então tirar essa parte da semente, né, Gerry? Isso, para daí já nós tirarmos a casca, né? Sim. Ó, olha lá. Com uma colher, eu prefiro com uma colher, né? Sim. Eu também tiro uma com colher bem firme, ela vai sair inteira aqui. Para descascar, existe várias formas, cada um tem a sua técnica. Eu, como acho muito perigoso trabalhar com a cabotiá porque tem uma casca bem dura, então eu prefiro virar ela nessa posição e ir descascando, cortando assim. Essa é a minha forma de descascar. Tem algumas pessoas que preferem cortar ela primeiro e depois ir descascando. Eu prefiro assim porque eu acho mais seguro, gente. Você como você Não, faz? eu também. O que você evitar a mão, né? Sempre em cima de uma tábua bem apoiada, né? A faca pode estar bem afiada que vai ajudar. Mas descascar assim, eu sempre falo aqui pro pessoal que trabalha comigo, evitar se machucar. Se você pode evitar se machucar, né? Então, aqui eu achei uma técnica que me protege um pouco. Se a faca escapa, ela vai para a tábua, né? Ok. Um pouquinho de água na panela. Vamos entrar então com a cabotiá. Vamos lá, com a cabotiá aqui. Você costuma colocar um pouquinho de sal ou não? Não, aqui não. Aqui não. Essa aqui não. Até por sinal,
o sal vai mais do quando nós pôr a massa, né? Sim, sim. Mas aqui não, aqui ela vai Só assim. depois, como nós vamos chegar depois com a noz moscada e com a farinha de rosca, essa é uma massa docicada, mas com o sabor, a autenticidade da cabotiá. Perfeito. Perfeito? Vamos tampar aqui e começar o nosso molho agora, né? É rápida, ela é rápida, Marcelo. Parece que por ser dura, mas não é. Ela é muito rápida para o cozimento dela. Enquanto isso, a gente organiza aqui para fazer o molho. Ok. E aí, o peito do frango tá aqui, por sinal tá muito bonito. A gente vai então cortar em cubos, né? Em cubos. Em cubos, temperar com sal, um pouquinho de páprica doce. Se você não tem páprica doce em casa, pode usar o urucum, né? Sim. Que seria o coloral, né? Só para dar uma corzinha, né? Isso, no peito. Então vamos lá? Vamos cortar? Para adiantar o processo, né? Então aqui é normal, ó, em cubos aqui, fizemos isso aqui, normal, viramos aqui, ó. Bem tranquilo. Cubos grandes, né? Que é é o charme da carne consistente, porque como se fosse um picadão, não um picadinho, né? Sim, sim. Né? Jerry, ó, a abóbora tá quase cozida, né? Nossa panela tá bem quente já. Isso. Vamos entrar com o frango, então? Vamos lá? Então vamos, bem moda antiga mesmo. Vamos nós vamos fazer o molho, vamos chegar com o pomodoro já pronto. Tá com você, quer pôr o molho aí? Vamos, ó, já tá caramelizada, a cebola já tá bem caramelizada aqui, ó. Tá lindo. Eles bem seladinhos e nós já vamos vir com esse molho aqui. Olha só. Meu Deus, olha. A consistência do molho tá muito linda. Tá muito lindo. Agora ele vai pegar o gosto o aroma do frango, vai pegar todos os sabores aqui, né? Vai terminar o cozimento no pomodoro. No pomodoro. Beleza. Ô Gé, vamos mostrar para o pessoal o que nós fizemos. Nós escorremos a água, a abóbora já está cozida, mas deixamos o fogo bem baixinho aqui para secar um pouquinho, né? Perfeito. Foi feito. Dá mais uma secadinha nela. E agora você vai amassar com o garfo mesmo? Vou amassar com o garfo mesmo, Marcelo. Depois entra... Aí eu vou colocando a farinha de rosca, o açúcar e a por último a noz moscada. A noz moscada por último pode ser. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Enquanto o nosso recheio esfria, né? Que a gente passou ele aqui para um bowl, a consistência está ótima. Tirei a massa da geladeira, ela já chegou no ponto que a gente precisa. E eu já vou começar a abrir aqui. Você vai fazer no rolo aí? A moda antiga? Não, eu vou fazer só preparar para ir para lá. O primeiro passo. Só o primeiro passo. Tá, daí segue lá no cilindro. Enquanto isso, eu já vou fazendo aqui. Isso. Ó. E depois que a massa estiver fininha, aí já vamos rechear.
lembrando que quem não tem uma maquininha dessa pode fazer no rolo também, pode né? fazer Que a no massa rolo. ficou macia, ó. Ficou muito gostosa a massa de trabalhar. E Ela ficou bem firme, né? Bem difícil de arrebentar mesmo, né? sim. Hoje a gente já tem uma massa aqui esticada, né? Ficou muito bonita a massa. E você trouxe esse equipamento aqui, que ele facilita bastante para rechear, né? Existe a técnica da gente dobrar a massa e cortar e fazer com um garfo. Fechar depois, com o garfo, né? Esse aqui é um molde, é muito baratinho. Isso aqui você paga R$5, R$6. Em Um qualquer molde loja desse, de qualquer utensílios loja tem. E fica muito prático você rechear as massas, os tortéis com esse tipo de equipamento. Tá bom? Vamos rechear então? Vamos lá. Ó, chegou o momento, hein? Chegou o momento de provar, né, a receita lá da sua família. E aproveitei para colocar um manjericão aqui, que ficou lindo no prato, né? Isso. Posso provar? À vontade. Ai, que medo. Ai, que medo. Um grande chefe desse. Vamos lá. Isso, gente. Parabéns. Agradeço a avó Marlene, né? Que vó deixou Marlene. essa herança para vocês. E os seus descendentes italianos que trouxeram esse prato maravilhoso. Ó, quero te convidar para provar também. Já tô quase chorando aqui, Marcelo. Não, realmente, Amém. os seus descendentes, o Brasil tem muito a agradecer, né? A você que veio de outro país e que trouxe o seu conhecimento aqui para nós, e principalmente para o paranaense, que é um povo guerreiro, é um povo que está sempre mostrando a sua força no campo, nas cidades grandes aí. Tá aqui, ó, uma herança da família do Gé, e a gente tem um grande prazer em tê-lo aqui, contar um pouquinho da sua história. E enquanto você prova, eu quero me despedir do pessoal lá em casa que tem seguido o Cozinha do Marcelo Lemos no meu Instagram, e também o pessoal do tourbr.com.br, que é o portal onde a gente tem lá as informações, né? A receita vai estar logo embaixo, não se preocupe. Quer deixar um recado aí, Jé? É difícil falar porque você tá comendo um pouquinho da sua história, né? É verdade, mas foi muito, muito bom. Marcelo, Quer obrigado. Deixar o seu Instagram? Meu Instagram é Chef Gerry e Gerry Lee Eventos, são 2 Instagrams lá, onde vocês vão ver mais trabalho nosso e podem nos contactar, porque a gente trabalha com eventos. Né? Muito obrigado mais uma vez aí, seja sempre bem-vindo à minha cozinha. Grande beijo, até a próxima semana. E agora, ó, a gente vai provar mais desse prato delicioso aqui da família do Gé.